Bom, nesse vídeo aqui eu quero responder alguns comentários que me foram enviados em outros vídeos que eu postei aqui no canal recentemente, perguntando, basicamente assim, né, teve gente que perguntou, pô, eu tenho 90 dias para o concurso tal, dá para eu passar? Eu tenho 30 dias para o concurso tal, dá para eu passar? Eu tenho não sei quantos anos, ainda dá tempo de passar no concurso? E assim vai. Para responder a isso, primeiro, eu gostaria que você entendesse um pouco da minha história. Eu vou te contar um pouquinho da minha história mais a fundo. Quando eu comecei a estudar para concurso, de verdade mesmo, foi em novembro de 2017. Mas antes disso, eu fiz algumas provas de concurso. Eu fiz três provas da EA, né, Escola de Especialistas da Aeronáutica. Depois eu fiz a prova da AFA, Academia da Força Aérea. Eu reprovei em todas as 4 provas que eu fiz. Todas as 3 da EA e a da AFA. Por quê? Porque eu não estava estudando de verdade. Eu nem sabia o que era estudar. Hoje eu sei que estudar é um ciclo que é constituído por entender, praticar e aprender, como eu ensino no meu treinamento da Forja do Estudante Aprovado para aqueles que querem descobrir também o segredo, digamos assim. Eu não gosto muito dessa palavra segredo, porque não é segredo nenhum, né? Mas é o caminho das pedras da aprovação. A Forja do Estudante Aprovado é isso. Agora, eu comecei a me preocupar, mais ou menos em agosto ali de 2017, eu comecei a me preocupar com isso. Eu falei, poxa, cara, eu tô estudando, eu não tô aprendendo, né? Na verdade, eu não tô estudando coisa nenhuma. O meu estudo era composto mais ou menos assim. Eu abria uma videoaula, aí na época ainda se usava Facebook, né? Então eu abri o Facebook na outra aba, ficava conversando com amigos no Facebook. Amigos, né? Galera que eu nem se eu passar na rua nem reconheço mais hoje. E ainda em outra aba eu abri um jogo e ficava jogando. E a videoaula ficava lá no segundo plano. Eu achava que aquilo ia magicamente entrar no meu subconsciente e eu ia conseguir os acertos na hora da prova, né? Você vê o quão bem orientado eu tava, né? Quão bem informado eu tava. Bom, não deu certo. Eu reprovei 4 vezes. Em novembro de 2017 eu decidi começar a estudar direito. Eu li um monte de livros sobre como estudar do jeito certo. Alguns livros que eu sempre cito aqui são o Deep Work, do Cal Newport, The Art of Learning, né, do Josh Waitzkin, Aprendendo a Inteligência, do professor Peer, Maestria, do Robert Greene, enfim. Muitos livros bons, muitos livros importantes para quem quer aprender a estudar. E aí eu comecei a aplicar aquilo. Também fiz um curso bastante interessante do Paulo Vieira sobre inteligência emocional para concurso. Entendi muita coisa, muitos problemas meus que me impediam de fazer aquele desempenho intelectual que era exigido pelo concurso. Então, em novembro de 2017, comecei a estudar. Em junho de 2018, eu reprovei mais uma vez. Eu fiz a prova da AFA e tomei pau. Mas houve uma diferença muito grande. Nas outras vezes, nas 4 provas que eu perdi primeiro, eu sempre saía da prova com uma sensação assim, um gosto amargo na boca, sabe? Gosto de, caraca, nem adianta, parece que não adianta nada. Tudo que eu tô fazendo é inútil. E quando eu saí da prova da AFA em 2018, foi ao contrário. Eu saí com uma sensação assim, poxa, eu sei o que eu errei. Eu sei o que eu errei. Eu sei que eu só não consegui a aprovação porque não deu tempo de eu cobrir todos esses erros que eu ainda cometo. Aí, 3 meses depois, eu fiz a prova da SpaceX, em setembro de 2018. Foi a primeira aprovação que eu conquistei. Eu ingressei lá em Campinas, na SpaceX. O caramelo ali, sempre tem um vira-lata caramelo. Eu ingressei lá em Campinas, na SpaceX, em 2019, janeiro de 2019. Não pude prosseguir por causa de um problema de saúde chamado cisto pilonidal. Não sei se você já ouviu falar disso. Só quem já teve sabe o quão ruim é, né? E aí eu tive que sair da SpaceX. Comecei a estudar para o CFO-CBMERG, concurso de oficial bombeiro aqui do Rio de Janeiro. E isso foi mais ou menos, eu comecei mais ou menos em março de 2019. Em dezembro eu fiz a segunda fase da prova da UERJ, em junho eu fiz a primeira fase, consegui 53 de 60 acertos. Em dezembro eu fiz a segunda fase e ao todo minha nota ficou 98 de 100. Eu passei em primeiro lugar no concurso de oficial bombeiro. Nesse ano também eu conquistei várias outras aprovações. Passei na IFOM, passei na IA, enfim. E por que eu contei isso? Veja, eu comecei essa trajetória, não foi nem em 2017, eu ainda falei errado, eu comecei em 2016. Mas comecei muito mal, cara. A primeira coisa que eu fiz foi, em 2016 eu ainda estava no meu ensino médio, e eu fiz a prova do segundo semestre da EAR. Foi a primeira prova de concurso que eu fiz na minha vida. Pouco depois eu fiz, ou pouco antes, agora eu já não lembro, fiz a do Enem também, né? O Enem eu fiz já meio que, assim, por fazer.
Mas eu não estudei nada para aquilo ali. Só que esses erros, eles foram me ensinando algo. O erro nos estudos de 2016 me mostrou, né, que não dava para eu continuar daquele jeito que eu estava na escolinha. Mas eu ainda não aprendi de verdade a lição. Eu fui fazer a prova da IAR novamente no primeiro semestre de 2017 com os mesmos erros, achando assim, no que eu sou bom, eu vou me safar, eu não preciso nem estudar. E no que eu sou ruim, eu vou me safar também, vou dar meu jeito, porque era o que eu fazia na escola. Na escola, né, a gente passa lá se arrastando, no que a gente é ruim. Eu fiquei em dependência em física do primeiro para o segundo ano, depois em química do segundo para o terceiro ano. Todo ano eu ia para a prova final em matemática. Então, assim, eu dava meu jeito, passava me arrastando naquilo que eu não dominava. E aquilo que eu dominava, eu tirava nota boa. E eu não precisava estudar. E eu pensei que o concurso seria a mesma coisa. Seria mais ou menos isso, assim, aquilo que eu sou bom, eu não preciso nem estudar. Aquilo que eu sou ruim, eu vou dar meu jeito. Não é assim que funciona. Então, para eu chegar a ser aprovado em primeiro lugar, veja que houve uma diferença de 3 anos, né? De 2016 até 2019. O primeiro ano, jogado no lixo. Porque eu estava errando tudo, eu estava estudando tudo errado. Eu não sabia sequer o que era estudar. Mas no final do primeiro ano, 2017, eu comecei a estudar de verdade, comecei a entender, né, como é que funcionava o estudo. Depois, em 2018, o segundo ano, foi um ano em que eu tomei mais porradas, mas eu cresci muito, porque eu já estava dominando realmente a técnica do estudo. Então eu cresci pra caramba no estudo e consegui a minha primeira aprovação. E 2019 foi um ano em que eu estudei até bem menos do que em 2018. Foi um ano em que, assim, eu mal estudei, pra ser sincero. Eu digo que estudei em média 6 horas por dia, mas eu não sei nem se foi isso, porque eu estudava o máximo que dava. Era isso que eu fazia, eu não ficava contando. E eu foquei muito mais em fazer provas antigas, em fazer muitas questões, do que em ficar assistindo aula. Eu só assistia as aulas daquelas coisas que eu tinha errado na prova. E foi o ano que eu mais consegui aprovações. Mas isso foi um trabalho, uma construção de 3 anos. Primeiro, para dominar minha mente e dominar o processo de estudos. Depois, para aplicar aquilo que eu tinha aprendido, né, no processo de estudos ao longo de 2018 e estudar de verdade, com muita disciplina, com muita ênfase. Depois, em 2019, para colher os frutos. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: não existe solução mágica. Não dá para você, em 30 dias, recuperar 30 anos de descaso com a tua vida intelectual. Não dá para você, em 90 dias, recuperar, às vezes, 9 anos parado nos estudos. Não existe fórmula mágica para isso. Mas o ponto é, isso não deve te desanimar. Você não deve ouvir isso que eu estou falando e falar, então nem adianta fazer o concurso. Não, porque quando eu comecei, é bem provável que eu era mais burro do que você. Só que o ponto é, eu comecei em algum ponto. Você tá entendendo? Você tem que começar em algum momento. E o meu chamado é para que você comece agora. É que você assuma nesse momento o compromisso de começar. Mesmo que, mas falta só 30 dias para o meu concurso. Beleza, mas esse não é o último concurso da sua vida. Esse pode ser o primeiro concurso que você vai fazer e que você talvez vá tomar pau mesmo, vai chegar lá, vai ter uma nota horrível. Só que é melhor uma nota horrível do que nota nenhuma. É melhor você fazer a prova e ir mal do que você não fazer e ficar sempre nisso. Até quando você vai esperar chegar a 30 dias, a 3 meses do concurso, para vir no comentário de um canal do YouTube e perguntar se ainda dá tempo? Cara, o tempo é agora. O tempo é agora. O tempo não é daqui a não sei quanto, é agora. Comece agora. Se você não tem a mais mínima ideia de como começar a estudar, leia o meu livro A Arte da Aprovação. Eu conto exatamente como eu deixei de ser aquele aluno medíocre que eu era. Medíocre é até uma palavra que não é adequada. Eu era pusilânime, alma pequena, mesquinho. Medíocre é quem está na média, eu estava abaixo da média. Como eu deixei de ser esse aluno para conseguir passar em primeiro lugar. E depois disso, as mesmas coisas que eu fizeram, vários alunos meus pegaram, replicaram na própria vida e tiveram sucesso. Centenas de aprovados no Brasil inteiro, em vários concursos vestibulares, 4 aprovados em primeiro lugar. Eu gostaria que você fosse o próximo. Eu gostaria que você também conseguisse passar por uma grande transformação e tivesse esse resultado. Isso não é impossível, não é nada de outro mundo. Passar num concurso, passar num vestibular difícil, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas você tem que parar de procurar solução mágica. Você tem que parar de procurar cronograma mirabolante para fechar o edital inteiro em 90 dias. Você não vai fechar coisa nenhuma. Aliás, isso é uma coisa que eu tenho uma implicância muito grande, esse negócio de ficar falando de fechar edital. Meu irmão, não se fecha edital. Se você fechar o edital, você teria que dominar todo o conteúdo e ser capaz de fazer qualquer questão daquele conteúdo que te apareça.
Então muita gente que às vezes vira e fica se gabando de porque eu já fechei o edital, o que eu faço agora? Bom, se você tivesse fechado mesmo o edital, você saberia o que fazer. Você não precisaria perguntar isso. Então não use essa terminologia, não fique se enganando desse jeito. Isso tudo é engano do ego, é projeção, é vaidade. Para com isso. Para com isso. O que você tem que fazer é estudar de verdade. Qual é o processo? Primeiro você tem que entender o conteúdo. E para você entender o conteúdo, e você entender o quê? Você descobrir que aquela coisa existe primeiro. Depois você vai começar a entender a lógica daquilo. E quando você assiste a aula e fala, entendi isso. Poxa, agora eu tô... Talvez isso tenha acontecido aqui, você está assistindo esse vídeo, e você começou a entender. Puxa, entendi o que eu fiz de errado. Só que depois do entender vem a prática. Se você não pratica aquilo que você entendeu, aquilo você esquece. Nosso cérebro consolida o que nós praticamos, o que nós repetimos. É isso que fortalece a nossa memória. E por fim, com a prática vem o aprendizado. A prática quanto mais você vai praticando, mais você vai alcançando patamares de aprendizagem. Mas o aprendizado não é uma coisa fixa, é uma coisa dinâmica. Então é como uma escada. O professor Pierre usa bastante essa metáfora, que é a escada do conhecimento, né? Você tem que ir de degrau em degrau. Então quanto mais você vai passando por esse ciclo da aprendizagem, entende, pratica, aprende. Entende, pratica, aprende. É como um movimento de subida na escada. Botou o pé num degrau, botou o pé no outro, botou o pé no outro. Você está subindo de degrau em degrau, para chegar lá no topo da escada, que seria a sua aprovação. Mas não só ela, né? A gente pode ir ainda mais longe e ver em tudo isso uma metáfora da nossa própria vida, né? De como a gente vai viver. Que é o meu projeto último aqui com esse canal. Não é só falar para você como você vai passar no concurso. Tá bom? Então, fica o convite, leia meu livro, A Arte da Aprovação. O link está aqui na descrição desse vídeo. Também tem para aqueles que têm ainda mais interesse em garantir que um bom estudo, um estudo que funcione de verdade. Tem o meu treinamento de 10 semanas da Forja do Estudante Aprovado. Em 5 etapas você vai aprender a equação fundamental da aprovação. Domínio do processo dos estudos, mais domínio da sua mente, igual a aprovação. Talvez seja isso que esteja faltando para você finalmente parar de dizer que eu vou fazer e nunca fazer, né? Então, te espero aí entre os meus alunos. Forte abraço para você, fica com Deus, até o próximo vídeo.